Nós vamos continuar a exposição do livro de Ruth. É a 8ª exposição que fazemos. Te convido a abrir a tua Bíblia neste livro de Ruth. Nós vamos iniciar o capítulo 2 hoje à noite. Vamos considerar os 3 primeiros versículos do capítulo 2. Ruth 2, versículos 1, 2 e 3. Eu leio a partir da Ara. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela, Noemi, lhe disse: vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Pai, fala aos nossos corações, tira daqui toda distração, tudo que impeça com que a tua palavra chegue até os nossos corações e ache guarida, que possamos sair daqui iluminados pela tua palavra. Me unge, Pai, para que eu fale no poder do Espírito Santo, iluminando as nossas mentes e corações e sejamos transformados, que a nossa confiança em Ti seja renovada, em nome de Jesus, amém. Pela primeira vez, surge na história de Ruth, lembremos que essa é a 8ª exposição, aparece o nome de Boaz. Boaz significa, o nome Boaz significa nele há força. É por causa deste significado que muitos anos depois, séculos depois, uma das colunas do templo de Salomão, do pórtico de Salomão, será chamada de Boaz. Uma coluna será chamada de Jaquim e a outra coluna será chamada de Boaz. 1 Reis 7:21. Ele, Salomão, levantou as colunas na frente do pórtico do templo, deu o nome de Jaquim à coluna do sul e de Boaz à coluna do norte. Este homem, Boaz, é descrito como riquíssimo ou de muitos bens. Naquele tipo de comunidade, um homem rico detinha também poder e autoridade. O Talmud, escrito dos rabinos judaicos, afirma que ele conhecia bem a lei de Deus. Isso é bem verdade, porque ele se dispõe a ser arrimo posteriormente, no curso da história, ele vai se dispor a ser arrimo de Noemi e Ruth. Ele é um homem muito generoso e reto de seu proceder. Uma curiosidade é que a palavra que homem de muitos bens, a palavra bens, é traduzida de maneira diferente, por exemplo, em Juízes 6:12. Ali a palavra é traduzida como valente. Gideão é descrito assim: então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem não de bem, mas valente, homem valente. A mesma palavra é usada para descrever Jefité, um outro juiz, em Juízes 11:1. Jefité, o gileadita, era um guerreiro valente. Sua mãe era uma prostituta, seu pai foi Gileade. Então a gente
conclui a partir desses dois exemplos aí, de Gideão e Jefté, que Boaz também era um homem corajoso, um homem valente. Um resumo do caráter deste senhor seria que ele era um homem valoroso moralmente, dotado de coragem e de posses financeiras, sem dúvida um homem impressionante. Se vocês ficarem comigo no restante das muitas semanas à frente, nós vamos ver alguns aspectos do caráter deste senhor, de fato um homem valoroso. No verso 2, duas características de Ruth é apresentada, duas características. Ruth é apresentada como trabalhadora e também apresentada como humilde. Versículo 2, Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Noemi lhe disse: vai, minha filha. É muito provável que ambas as viúvas, Noemi e Ruth, estivessem passando necessidade. Notamos, porém, que Ruth não fica de braços cruzados, ao contrário, ela se dispõe a ir à luta. O trabalho é descrito no versículo 2, apanharei espigas de quem me favorecer. Que tipo de trabalho era esse? Presta atenção aqui para que tu entendas o contexto. Durante as colheitas de cereal, os donos das plantações contratavam diaristas para efetuar a colheita, os chamados segadores. Por trás dos segadores, dos diaristas contratados, vinham a reboque mendigos, viúvas, órfãos, estrangeiros e necessitados que pegavam os restos caídos pelo chão. Era esse tipo de trabalho que Ruth se propôs a fazer. O que eu estou dizendo para você fica bem claro se você atender cuidadosamente no versículo 3. Tu lestes o 2, olha o 3 comigo. Ela, Ruth, se foi, chegou ao campo e apanhava, está aqui, após os segadores. Algumas traduções, imagino, detrás dos segadores. Ela era um dos indigentes que vinha por trás da colheita, catando restos. Veja o que está descrito com relação a isso na lei de Deus. Se você quiser deixar um dedo aí em Ruth e te voltar para Levítico 19, você vai descobrir que havia uma lei que Deus estabeleceu para proteger os indigentes, os mais necessitados. Levítico 19, 9 e 10, acompanha comigo. Quando vocês fizerem a colheita de sua terra, não colham até as extremidades da lavoura, nem ajuntem as espigas caídas de sua colheita, não passem 2 vezes pela sua vinha, nem apanhem as uvas que tiverem caído no chão, deixem-nas para o necessitado e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. O mesmo comando, o mesmo cuidado para evitar pobreza extrema é visto em Deuteronômio 24, 19 a 21, mesma ordem. Deuteronômio 24, 19 a 21. Acompanha comigo, eu estou lendo da NVI aqui. Quando vocês estiverem fazendo a colheita de sua lavoura e deixarem um feixe de trigo para trás, não voltem para apanhá-lo, deixem-no para o estrangeiro, para o órfão, para a viúva, para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todo o trabalho de suas mãos. Quando vocês sacudirem as azeitonas de suas oliveiras, não voltem para colher o que ficar nos ramos, deixem o que sobrar para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. Quando vocês colherem as uvas de sua vinha, não passem de novo por ela, deixem o que sobrar para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva.
Então, estava nos preceitos legais que os restos iam ficar para aqueles que tinham mais necessidade. E é esse o trabalho que Ruth se propôs a fazer: juntar o restolho deixado para trás pelos diaristas profissionais que colhiam a lavoura. Esse trabalho era um trabalho duríssimo e de pouca recompensa. Mais detalhes deste trabalho nós veremos quando nós estudarmos os próximos versículos. Por agora, nos interessa enfatizar apenas o fato de que Ruth era muito trabalhadora, trabalhava duro. Um segundo aspecto do caráter desta mulher é a sua humildade. A primeira marca de humildade que se vê em Ruth é que ela se coloca como alguém necessitado, ela não tem vergonha da sua situação. Somente alguém altamente empobrecido se sujeitaria ao tipo de serviço que ela se sujeita. O serviço é duro, como nós já destacamos, mas também é humilhante. Ao se propor a enfrentar esta situação, Ruth terá que se misturar com mendigos, indigentes e pessoas desse nível. A segunda marca da humildade desta mulher se vê na maneira subserviente dela em relação à sua sogra. Note bem como ela fala com Noemi, no versículo 2: deixa-me ir ao campo, permite que eu vá ao campo. A postura dela é de alguém que se submete à autoridade. Sujeição à autoridade é marca de humildade, e a humildade é um quesito destacado por Jesus como requerimento para a exaltação futura. Jesus nos ensina em Mateus 23, 12, que todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. É uma lei universal, serve para todos, para crente e para descrente, se aplica indistintamente. É como a lei da gravidade: se eu soltar esse celular aqui, ele cai. Assim Deus estabeleceu uma lei: todo aquele que se exaltar é humilhado, e todo aquele que se humilhar será exaltado. E Ruth, a gente vê, adquire uma postura de humildade, e a postura de humildade faz a pessoa grande aos olhos de Deus. Os discípulos de Jesus perguntaram justamente quem era o maior aos olhos de Deus, em Mateus 18, 1 a 4. Naquele momento, diz o texto, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior? Quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se tornem e se convertam como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Noutras palavras, eu estou adicionando: quem se faz humilde como criança é o maior no reino dos céus. Observe que Boaz ficou impressionado com o caráter de Ruth, como nós veremos mais adiante. Se tu olhares comigo o 3:11, parte B, tu estás aí com Ruth 2 aberto, basta lançar os olhos um pouquinho à tua direita, que a parte B do versículo 11, capítulo 3, diz: toda a cidade sabe que és mulher virtuosa. Tu és mulher virtuosa. Entre as virtudes da moça estavam trabalho duro e humildade. Que exemplo para nós, que exemplo para mim e para você. Todos nós somos chamados a ser trabalhadores, a laborar com afinco no que quer que façamos. O crente deve ser exemplo em seu ambiente de trabalho. Crente preguiçoso é uma anomalia.
A Bíblia ensina que quem não trabalha não come. Quem não quer trabalhar não deve comer. Olha só, 2 Tessalonicenses 3, 10 e 11, diz Paulo: quando ainda estávamos com vocês, nós lhes ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma, pois nós ouvimos que alguns de vocês andam ociosos, não trabalham e andam se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Os crentes deveriam ser os melhores funcionários, os mais esmerados trabalhadores e mais confiáveis servidores nas empresas e nas repartições que atuam. Na minha experiência, nem sempre isto é verdade. Me lembro quando trabalhava na Paradiesel, alguns dos crentes que se diziam crentes colocavam lá os adesivos na máquina. Jesus colocava o coração, eram péssimos funcionários. Que vergonha para o Evangelho. Que vergonha para o Evangelho. Chega atrasado, queria orar na hora do trabalho. Não é hora de orar, é hora de trabalhar, fazer reunião de oração. Você está no seu expediente, você é para ser exemplo de trabalhador esmerado. Também os crentes, tal qual Ruth, são chamados a ser humildes como Jesus, que a si mesmo se esvaziou, assumiu a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses 2, 7 e 8. Se você não ouviu com atenção até agora, ouça esse petardo. Quanto mais humilde for o crente, mais parecido com Jesus. Quanto mais orgulhoso for o crente, mais parecido com Satanás. Se você nunca tinha ouvido essa, ouça de novo. Quanto mais humilde for o crente, mais parecido com Cristo. Quanto mais orgulhoso ele for, mais parecido com o diabo. Você quer ser parecido com Jesus ou com o inimigo? O ponto alto do texto, causa do título, que está aqui, providência de Deus, está no versículo 3, uma preciosidade. Se você leu e não prestou atenção, tem uma joia nesse versículo 3. Ela, 3, lê de novo. Se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Agora, por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. O que diz a tua tradução? Eu, pesquisando várias traduções desse versículo 3, eu achei interessante a tradução da Sociedade Bíblica Britânica, que lê assim: ela foi e chegou ao campo e apanhava as espigas atrás dos segadores. Agora, a sorte a levou à parte do campo que pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque. Eu fui olhar o texto hebraico, fui olhar na literalidade do texto hebraico, e diz lá no texto, e aconteceu que ela entrou na parte do campo que pertencia a Boaz. Presta atenção que aqui tem uma pérola preciosíssima, aqui tem ouro puro para ser garimpado. De uma maneira misteriosa, no meio da vasta multidão, os passos de Ruth a levaram justamente à porção de terra cujo proprietário era Boaz. Tenta fazer um exercício mental comigo. Tenta visualizar largas porções de terra sem cerca
e sem muros, apenas com marcações de pedras, como era comum no Antigo Oriente. Tenta visualizar as multidões de ceifeiros caminhando, colhendo nos campos, enquanto os necessitados vinham atrás. Em meio ao vai e vem, em meio às curvas à direita e à esquerda, os passos de Ruth a levam para dentro do campo de Boaz. Ela não tem a menor ideia de quem seria a porção da terra que ela estava neste exato momento. E versículo 4, e eis que Boaz veio de Belém e disse aos ceifeiros, eu estou emendando aqui, o Senhor seja convosco. Responderam eles, o Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao capataz, encarregado dos ceifeiros, quem é esta moça? Quem é aquela moça? Respondeu-lhe o servo, essa é a moça moabita, que veio com Noemi da terra de Moabe. A cena parece inteiramente casual. A cena parece assim, completamente ao acaso que aquilo tudo acontece. Aquele encontro entre o rico Boaz e a estrangeira Ruth, aparentemente se dá por mera sorte. Os passos de Ruth, de forma fortuita e misteriosa, a levaram ao encontro do seu futuro marido. Claro, eu estou antecipando a história, obviamente, mas é curiosíssimo isso aqui. Tudo foi orquestrado de maneira impensada, de forma não planejada pelos dois personagens. Porém, a boa e enigmática mão do Senhor estava dirigindo os passos de Ruth, bem como os passos de Boaz, porque foi quando ela entrou na parte dele, que ele entrou e saudou o povo. Olha que coincidência. Não é exatamente isto que a Bíblia ensina, essas cristocidências providenciais do Senhor? A Bíblia ensina isso. A Bíblia nos ensina repetidas vezes que os passos dos santos são dirigidos pelo Senhor. Por exemplo, quer alguns exemplos? Provérbios 20, 24. Provérbios 20, 24, os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. A mesmíssima coisa é lida, por exemplo, no Salmo 37, 33. Os passos do homem justo são ordenados pelo Senhor quando a conduta deste o agrada. Ainda um outro exemplo, Jeremias 10, 23, eu, o Senhor, que não é, eu sei, ó Senhor, desculpa, Jeremias 10, 23, eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem é do homem que caminha o dirigir os seus passos, é Deus que dirige os passos dos santos. Enquanto eu considerava a providência de Deus ao dirigir os passos de Ruth, me veio à mente os passos de Eliezer, servo de Abraão. Vocês lembram que Abraão mandou o seu servo mais confiável à terra distante de Ur para ir buscar uma noiva para Isaac? Isso é um texto clássico. Gênesis 24, considera comigo a cena. É muito bom para a gente entender a mensagem bíblica, tentar visualizá-la quando lemos. Quando Eliezer foi mandado de Canaã para Ur dos caldeus, para trazer uma noiva para Isaac, ele andou 800 quilômetros, 800 quilômetros a pé,
com aquela caravana num terreno perigoso e desértico durante um longo tempo. Eu imagino que os 10 camelos carregados de bens, de mantimentos, de ouro e tudo, tinha que ter pelo menos 100 homens para guardar aquilo tudo. E aquele pessoal foi caminhando, sabe lá quanto tempo, semanas, se não meses. E ali então, quando ele chegou na cidade de Naor, em Ur dos Caldeus, e ele começa a orar, diz o texto que ele mal termina de orar, e eis que surge Rebeca. Que coisa! Olha essa orquestração, que os passos de Rebeca, ao sair de casa naquela tarde, combinaram com os passos do camarada que vinha, sabe lá quanto tempo, caminhando, e aquele orquestrado para chegar. Que coisa maravilhosa! Que providência maravilhosa do Senhor. Você conhece o texto? A belíssima narrativa está em Gênesis 24, 10 a 15. Gênesis 24, 10 a 15, depois que Abraão faz o servo jurar, diz que ele partiu com 10 camelos do seu senhor, Abraão, levando também do que o seu senhor tinha de melhor. Partiu para a Mesopotâmia, em direção à cidade onde Naor, irmão de Abraão, tinha morado. Ao cair da tarde, quando as mulheres costumavam sair para buscar água, ele fez os camelos se ajoelharem junto ao poço que ficava fora da cidade. Então ele orou, abre aspas, Senhor, Deus do meu servo Abraão, dá-me neste dia bom êxito e seja bondoso com meu senhor Abraão. Como vês, estou aqui ao lado desta fonte, e as jovens do povo desta cidade estão vindo para tirar água. Concede que a jovem a quem eu disser, por favor, incline seu cântaro e dê-me de beber, ela me responda, bebe, também darei água aos teus camelos, seja essa que escolheste para teu servo. Saberei assim que fostes bondoso com meu Senhor. Aí a NVI diz, antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca, oh aleluia. A Ara, a minha versão diz, considerava eu ainda, quando saiu Rebeca. Como diz a tua versão? Eu acho bacana essa intersecção aqui. Os passos de Ruth, por casualidade, orava ele quando surgiu, aleluia, surgiu Rebeca. Você que me ouve, medita nesta coincidência, ou melhor, nesta cristocidência. O momento, como eu disse, da saída da casa de Rebeca e a chegada no poço da comitiva de Eliezer foram misteriosos e precisamente cronometrados, a fim de que mal terminasse a oração do servo de Abraão, a futura noiva de Isaac aparecesse. Que coisa mais espetacular, que coisa mais tremenda e misteriosa a providência divina. A Bíblia nos ensina que Deus orquestra eventos e dirige todos os nossos passos, como vimos no caso de Ruth e Eliezer. Outros casos semelhantes poderiam ser vistos. Lembram do caso de Eliseu? Caso de Eliseu, Eliseu tinha prevenido a mãe de um menino que ele havia ressuscitado em 2 Reis 8, 1 a 6. Saia do seu país e vá morar onde puder, pois o Senhor determinou uma fome que durará 7 anos. A mulher seguiu o conselho de Eliseu, partiu com sua família e passou 7 anos na terra dos filisteus. Ao final dos 7 anos, ela voltou a Israel e foi fazer um apelo ao rei para readquirir sua casa e sua propriedade. O rei estava conversando com Geazi, servo de Eliseu, e disse: conte-me
todos os prodígios que Eliseu tem feito. Enquanto Geazi contava ao rei como Eliseu havia ressuscitado o menino, a própria mãe do menino que Eliseu tinha ressuscitado chegou para apresentar a sua petição ao rei para readquirir a sua casa e a sua propriedade. Geazi exclamou: essa é a mulher, ó rei, meu senhor, e este é o filho dela, a quem Eliseu ressuscitou. Olha que coincidência, 7 anos ela tinha passado ausente, mas no momento que o cara foi contar o caso, ela surge em cena. E exemplos desse tipo, da maravilhosa providência de Deus, são nos ensinados na Sagrada Escritura. Jesus nos ensina que a providência divina nos protege e nos guarda. Lemos em Mateus 10, 29 e 31. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão, sem o consentimento do vosso Pai. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenha medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Em meio às incertezas desta vida, eu e você precisamos crer que a boa mão do Senhor está sobre nós. Nós precisamos crer nisso. Nós precisamos crer que a providência divina orquestra os nossos passos e dirige as nossas vidas até o fim de nossa jornada. Amém, meus irmãos? A Ruth, a moabita, buscou abrigo no Senhor. Boaz dirá isso explicitamente em Ruth 2, 11 e 12. Contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu o marido, como deixou seu pai, sua mãe, sua terra natal para viver com um povo que não conhecia. Que o Senhor lhe retribua tudo que você tem feito, que você seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. O Senhor cuidou da moabita e cuidará de nós. Ruth deixou um exemplo de mulher trabalhadora e humilde, exemplo que devemos seguir. Da mesma maneira como Deus guiou seus passos, assim também Ele guiará os teus passos. Você que me ouve hoje à noite, você se encontra em uma situação complicada e difícil hoje à noite? Você se encontra em um imbróglio hoje à noite? Seja lá qual for, eu tenho uma palavra de esperança para ti. Confia na providência do Mestre, pois Ele cuida dos seus santos. Amém?